Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso de Introdução à Filosofia. Nós vamos trabalhar hoje sobre um tema que é bastante importante, metafísica e cosmologia. O tema da metafísica é um dos temas que a filosofia antiga ela tratou, desenvolveu, trabalhou de maneira muito interessante. A nossa aula de hoje ela vai cumprir a tratar de um tema bastante interessante para a filosofia, que é a questão da metafísica, o problema do ser. Foi uma das principais discussões dos filósofos gregos antigos, a questão da metafísica. Ela trata da questão da teoria da realidade, ou seja, o que é realidade, de que maneira a realidade se processa, de que maneira ela está presente. Primeiro comecemos com a definição. O que é metafísica? Etimologicamente, a palavra metafísica vem do grego da palavra metafísica. Meta significa acima, além, estar acima, E física tem a ver com aquilo que é física, physis, com realidade. Em outras palavras, a metafísica é a teoria que trata da problemática da realidade, da existência do ser, ok? Muito bem. O problema básico da metafísica foi formulado de forma bastante interessante, de forma clara, pelo grande filósofo Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ele percebeu isso de maneira muito interessante, de maneira muito nítida. E ele disse que a questão básica da filosofia é que as coisas existem ao invés de não existirem. Francis Schaeffer nos lembra que nada que seja digno de nome de filosofia pode se dar ao luxo, e deixar de lado o fato de que as coisas existem e que elas existem na sua forma de complexidade presente. E é isto que estou me referindo quando falo do problema da metafísica. Então, quando o Schaeffer vai tratar na sua obra O Deus que se Revela, quando ele vai tratar do problema da metafísica, ele vai dizer o seguinte, que o problema da metafísica é um problema que a filosofia ela já deve se ocupar. Então, se você está no curso de filosofia e nesse curso você não aborda a questão da metafísica, há alguma coisa estranha em relação a isso, há algo estranho em relação a este ponto. Então, a questão da existência do ser, esse é o problema. O ser existe em vez de não existir. Então, a pergunta fundamental da metafísica é por que as coisas são em vez de não serem? Esse é um ponto importante que você e nós precisamos encarar. Então, as coisas existem. Por que elas existem? Elas existem e elas não existem. Então, o problema do ser, o ser existe. Por que ele existe? Essa é a discussão da metafísica. Comecemos pela história da disciplina chamada metafísica. A metafísica ela foi uma preocupação básica dos filósofos pré-socráticos. Por exemplo, o filósofo Parmênides, ele é o primeiro filósofo a ser considerado como um filósofo metafísico. Suas preocupações a sua preocupação fundamental era o ser, a existência. Ele declara: pois sem um ser, qual está prometido, não acharás o pensar, pois não será outra coisa além do ser, visto o destino ter o amarrado para ser infinito e imóvel. Acerca dele são todos os nomes que os mortais instituíram, confiantes de que eram reais, gerar-se e destruir-se, ser e não ser, mudar de lugar e mudar a cor brilhante. Aí é Parmênides no seu poema da natureza. Parmênides ele lembra que o ser está associado a ele ser o que ele de fato é. Ele liga o ser ao infinito, à eternidade. Ele diz o ser existe e é seu destino existir. Ele não deixa de existir, ele não deixa de ser imóvel, ele continua. Mesmo que você nomeie o ser continua sendo aquele ser. Você dá o nome de uma criança, a criança ela cresce e torna-se um adulto, mas ele continua sendo o ser que recebeu o nome no período da sua infância. A criança continua sendo o ser da terra infância, que se tornou adulto. O adulto é a criança de ontem, mas que continua sendo o mesmo ser, a mesma essência, a mesma substância. Essa era a questão da metafísica sendo discutida por Parmênides.
Platão também, ele vai falar disso no período clássico da filosofia, que era aluno de Sócrates. Ele vai dizer o seguinte: ele considera o ser uma realidade superior e distinta do mundo no qual nós vivemos. Ele defendia que o ser estava ligado ao mundo ideal. O ser, ele é o ser que existe no mundo das ideias, no mundo das construções filosóficas que Platão coloca, o mundo ideal. Então, o ser estava ligado ao mundo ideal e ao mundo real, sensível ou dado pelos sentidos. Então, o ser está, de um lado, no mundo ideal, mas também está no mundo real, no mundo dos sentidos, no mundo puramente idealizado de Platão e no mundo da realidade, que tudo flui, que tudo muda. O ser, na sua essência, ele não muda, mas no seu progresso ele vai mudando. Ok? Para Platão, o mundo sensível é para sempre inferior ao ideal, porque está sempre em movimento. Além disso, o seu movimento, o mundo do mundo ideal, é ordenado, é apenas uma imagem da realidade mutável, ou seja, o movimento, ele é apenas uma imagem da realidade mutável. E este movimento obstinado não é plenamente redutível à ordem. O mundo visível é o melhor possível, mas não a perfeita imagem do mundo das ideias. Então, o mundo que você vive é o melhor que você vive. Ele não é o ideal do mundo das ideias, mas ele é o melhor que você tem para viver. Essa é a ideia que Platão coloca para nós. Agora, dois problemas metafísicos são inseridos a partir dessa ideia. Primeiro, os filósofos metafísicos têm caído em dois grandes problemas, ou dois campos de saber. Primeiro, a ideia do monismo, os monistas, a ideia da unidade. E os pluralistas, que são atomistas, ou seja, a diversidade. Os primeiros afirmam que todas as coisas são formas de uma substância ou de uma essência. Ou seja, deve haver uma unidade no mundo e essa unidade tem que ser a única essência que caiba em cada diversidade. Tudo que é diverso vem de uma unidade, ok? Os últimos, os chamados pluralistas, eles vão dizer que todas as coisas são formas de várias substâncias ou de várias essências, ok? De várias essências. Este é o problema metafísico do uno e do múltiplo. Quando você estuda a ideia do uno e do múltiplo, a discussão dessa metafísica é que deve haver uma unidade para essa multiplicidade que você percebe no mundo. Há várias coisas no mundo e estas coisas precisam ter uma unidade básica que explica a existência dessas coisas. E essa explicação, segundo os filósofos, está nesse dilema do uno e do múltiplo. Ao observarmos esta questão, percebemos a necessidade da unidade e da diversidade na questão do ser. O ser, ele é único, mas ele muda. Ou seja, você era uma criança, agora você é um adulto. Hoje você pensa diferente do que você pensava antes. Essa multiplicidade, essa mutação que a gente chama de diversidade, você passou por várias etapas na sua vida, várias faixas etárias de idade, até chegar à idade da maturação, como você hoje pode perceber. E aí nessa discussão você vai ter exatamente uma problemática fundamental, né? É o problema da unidade do ser. Então, nessa questão, nós somos apresentados a três respostas para tentar solucionar o problema do ser. A primeira posição racionalista. A solução geralmente racionalista proposta é que não há explicação lógica ou racional. Afinal de contas, tudo é caótico, tudo é irracional, tudo é absurdo. Este ponto de vista é expresso grandemente nesse grande frenesi do mundo, do pensamento existencial e no teatro do absurdo. Mas ninguém pode sustentar com coerência que tudo seja caótico e irracional, que não haja respostas fundamentais. Então eu não posso dizer assim, tudo é absurdo, tudo é caótico, tem que haver uma ordem em alguma coisa. Sempre há ordem em alguma coisa, não há desordem em tudo.
O caótico é sinal de que houve uma ordem em algum momento. Esse é o problema, né? A segunda resposta é a que tudo origina-se do nada absoluto. Ou seja, nada não pode ser algo, nem algo nada. Se quisermos aceitar esta resposta, que o ser nada é nada, então esse é o ponto que a gente precisa considerar. Aquela ideia, quando alguém sustenta que o ser veio do nada absoluto, ele não compreende as implicações deste absurdo filosófico que ele coloca, desse absurdo. Schaeffer ainda nos lembra, nos alerta, que não devemos permitir que ninguém diga que está começando de nada ou do nada. Por exemplo, aquela discussão que você vai ter num debate, né? Não, aqui eu tô aqui nesse debate sem pressupostos, eu estou aqui sem nada. Aqui vamos começar do ponto neutro. Não existe ponto neutro. Em qualquer academia, em qualquer discussão filosófica, na escola, na sala de aula, o professor não parte do ponto neutro. Ou como se aquilo que é cientificamente possível como algo neutro. Não existe neutralidade. Esse é o ponto importante que a gente precisa entender. Nada no campo do debate, ou seja, eu não posso permitir que ninguém começou do nada no campo do debate, do zero, do ponto morto. Ninguém começa do ponto morto no debate. Você está sempre cheio de pressupostos, você sempre tem alguma coisa, você sempre parte de alguma coisa. Porque o nada absoluto é nada. Então você não pode partir do nada. Nada absoluto significa que a existência ela não existe. Ok? Um outro problema, uma outra resposta que foi oferecida, foi o problema do começo impessoal. A terceira resposta da existência do ser é que um começo impessoal surge as coisas. Por exemplo, o Big Bang. Um começo impessoal. Mas começando pela impossibilidade, não se explica as particularidades. Não se encontra sentido para eles. Ou seja, aquilo que é particular não tem nenhum princípio aplicável, né? Uma solução para o problema do ser precisa ser encontrada. Porque eu não posso dizer assim, o ser existe. Eu tenho que entender por que ele existe. Segundo, o ser existe na sua multiplicidade também. Como explicar a multiplicidade e a unidade do ser? Como eu posso explicar isso, né? Então, uma solução para o ser, primeiro, é que o ser tem origem pessoal. Tudo que existe precisa ter um início pessoal. Na impessoalidade, ficamos com as opções naturalistas, ou seja, o darwinismo, né? O homem não é moral, e se ele não é moral, ele não é responsável, mas o resultado de sinais emitidos ao cérebro. Então, o que é o ser? Se eu parto da ideia naturalista, da impessoalidade, eu vou dizer que o ser ele não é construído moralmente. Ele não tem moralidade, ele não tem ética, ele não tem padrão, ele não tem nada disso. Porque ele é um ser amoral. Agora, admitindo-se que o ser tem origem pessoal, então optamos por começar por um Deus pessoal que é infinito. Ok? Então eu preciso entender isso, porque se eu entendo Deus como um ser pessoal, e se ele relaciona com o indivíduo, se ele se relaciona com esse indivíduo, então a existência do ser é pessoal. Lembremos que o grande filósofo Jean-Paul Sartre disse: um ponto finito precisa de um ponto infinito no universo para ter referência. Ou seja, aquilo que é finito precisa do infinito para ter referência. Você não pode ser a própria autorreferência, você não pode ser o seu próprio autorreferente. Você tem que partir de fora de você para encontrar uma referência infinita, porque você é finito, você é limitado. Ok? Então, somente um Deus infinito, pessoal, é suficiente e grandioso para explicar a existência do ser. Platão já lembrava que é preciso admitir absolutos para que as coisas tenham sentidos. Aí o Schaeffer mais uma vez falando sobre esse tema importante. Então eu preciso entender que para que o ser tenha a sua existência, eu preciso de um ponto infinito sendo sua própria referência.
Se admitirmos que Deus é pessoal, então necessariamente encontramos em Deus a unidade e a diversidade. Os filósofos não encontraram a resposta para o problema da unidade e da diversidade na questão da metafísica, mas o cristianismo tem.